Iniciaremos a aula dessa semana estudando tipos de métodos de amostragem. Nós vamos agora passar para as definições iniciais. Na parte introdutória do nosso curso de probabilidade e estatística, nós chegamos a fazer a definição de amostras, e nós queremos manter essa definição viva. Uma amostra ali foi definida como uma parcela de uma população que você selecionou para fins de análise ou estudo, e essa definição continua válida para essa abordagem sobre tipos de métodos de amostragem. Nós temos que inserir agora um novo conceito, que é a definição de grade. Grade é uma lista de itens que compõe a população. Em alguma medida, poderia até ser confundido, com o próprio conceito de população, visto ser fonte de dados, assim como as populações, diretórios e mapas. Então, as amostras elas serão extraídas dessas grades, serão extraídas de alguma população em que você tenha aí direcionado a sua atenção para estudo. Então vamos dar sequência. Tipos de amostras utilizados. Nos concentraremos na análise de dois casos. Primeiro, amostras não probabilísticas. São aquelas em que você seleciona os itens ou os indivíduos sem ter conhecimento prévio de suas respectivas probabilidades de seleção. Aqui vamos tratar do primeiro caso, que são as amostras por conveniência. O próprio nome é sugestivo. Na amostra por conveniência, os itens selecionados são altamente acessíveis, não são dispendiosos, ou seja, existe uma conveniência. Deixa eu te dar um exemplo que você entenda melhor. Se você tivesse que estudar aqui alguns desses pneus, não todos, você iria pegar aqui alguns para constituir sua amostra, uma parte dessa população de pneus. Certamente você escolheria os pneus que estão mais fáceis de acessar, os que estão no topo da pilha. Então isso seria uma amostra por conveniência. Outro exemplo, por exemplo, são portais de internet. Muitas empresas elas disponibilizam para o usuário alguns formulários de pesquisa para que o usuário preencha e encaminhe eletronicamente. Essas respostas elas podem proporcionar grande quantidade de dados de maneira rápida e não dispendiosa. Seria bem conveniente. Só que é o seguinte, essas amostras elas acabam sendo formadas por usuários que auto se selecionam. Então não são amostras probabilísticas. Isso depois nós veremos, isso acaba trazendo um certo problema de estudo. Mas faremos aqui um quadro comparativo na sequência de vantagens e desvantagens de amostras não probabilísticas. Vamos passar para o segundo tipo, que seria amostras por julgamento. Então, nessas amostras por julgamento, a gente coleta opiniões de peritos pré-selecionados. Às vezes você tem dificuldade em encontrar pessoas que entendam de determinado assunto, pela complexidade, pela profundidade, e às vezes é necessário você recrutar aí algumas pessoas que entendem muito do assunto e entrevistar essas pessoas para poder obter dados. Então seria essa a ideia aí de colher opiniões de peritos pré-selecionados. Embora esses especialistas sejam pessoas versadas no assunto, a gente acaba não podendo generalizar essas informações para o restante de toda a população. Então isso acaba colocando uma restrição nos dados que são originados a partir dessas amostras por julgamento. Isso aí também te traz uma certa desvantagem no estudo em função de se tratar de uma amostra não probabilística. Então tá aí o exemplo do perito. Vamos fazer um quadro aqui para que você entenda as vantagens das amostras não probabilísticas. Você tem conveniência, velocidade, baixo custo para obter essas amostras. No entanto, as desvantagens, você tem uma falta de precisão, a impossibilidade de utilizar inferência estatística, estudar os dados a partir daquele conjunto regimental que estudamos inicialmente, que compõe a inferência estatística, e você acaba tendo limitações ou distorções no seu estudo, em função de estar lidando com uma amostra não probabilística. E o segundo tipo de amostra que seria mais recomendado seriam as amostras probabilísticas. E essas amostras probabilísticas nos interessam muito porque elas permitirão a utilização da inferência estatística. Elas vão estar divididas aqui em 4 categorias. A gente vai ter amostras aleatórias simples, amostra sistemática, amostra estratificada e amostra por conglomerado. Vamos analisar um pouco cada uma dessas categorias de forma individual.
Amostra aleatória simples. Nessa categoria, cada um dos itens que compõem uma grade, eles têm a mesma chance de vir a ser selecionado em relação a cada um dos outros itens que compõem essa população. Então, se você estimar uma amostra aí, o tamanho dela vai ser indicado por n minúsculo, e o tamanho dessa população completa você indicaria por n maiúsculo. Então, um exemplo, né, de aplicação dessa estratégia para amostras aleatórias simples vem agora na sequência. Exemplo: uma empresa deseja selecionar uma amostra de 32 trabalhadores de horário integral a partir de uma população de 800 funcionários de horário integral, com o intuito de coletar informações sobre gastos com um plano odontológico patrocinado pela companhia. Como selecionar uma amostra aleatória simples? Nesse caso, existem várias estratégias. O que vai ser sugerido aqui é a utilização de uma tabela de números aleatórios. Então, o ideal é que, digamos que essa empresa, essa companhia tenha aí os 800 endereços de e-mails, né, desses funcionários, e ela, evidentemente, não vai mandar o e-mail para todos, vai mandar só para a quantidade aí que ela selecionou como amostra, que seria o 32, mas esses 32 têm que ser escolhidos de forma aleatória, para não contaminar o estudo que vai ser feito. Para escolher esses 32, a gente pode usar a tabela de números aleatórios, seria essa tabela aqui. Esses números aqui, eles, como o próprio nome já diz, são aleatórios. Então, como que você faz? Você escolhe uma linha e uma coluna, por exemplo. Vou escolher aqui a sexta linha e deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, a sexta coluna. Então, começaria aqui, ó, 2, 8, 3. Deixa eu colocar um laser aqui para vocês. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, sexta linha. 1, 2, 3, 4, 5, sexta coluna. Então, começaria aqui no 2. E aí você vai pegando números de 3 em 3, né? Então, por exemplo, 283 seria a possibilidade. Então, você vai ranquear todos os seus 800 funcionários, de 1 a 800, e aí você vai buscando esses números aqui, 283, aí o próximo seria 732, aí o próximo 763. Poderia acontecer, vamos supor que, ó, 998, passa de 800, então você descarta. Quando você tiver buscando um número aqui que não tem na sua lista, você descartaria. Essa é uma maneira, usando essa tabela, essa é uma maneira que você tem de colher 32 nomes, né, dessa lista de 800 de forma aleatória, usando essa tabela aqui de números aleatórios. A ideia é bem simples e com isso você garantiria a qualidade da sua amostra. Então esse é um modo de obter uma amostra aleatória simples. Amostras sistemáticas. Nessa categoria você vai dividir a sua população, que tem N elementos, em N grupos que tenham K elementos cada um. A expressão fica assim: K vai ser igual a N maiúsculo, que é a quantidade de coisas que tem dentro da sua população, dividido pela quantidade de grupos que você quer, que seria esse N minúsculo. Eu acho que com um exemplo fica mais fácil de você entender. Vou usar aqui o mesmo cenário da nossa última discussão. Uma empresa que deseja agora selecionar 20 trabalhadores, né, de um total de 800. Como que isso poderia ser feito dentro dessa perspectiva de coleta de uma amostra sistemática? Bom, para que você tenha dentro de cada grupo 20 trabalhadores, você teria que dividir os 800 funcionários em 40 grupos, né, porque aí sim cada grupo teria 20 trabalhadores. Então o meu K vai ficar assim, 800 dividido por 40, o meu K é igual a 20, que seria a quantidade de coisas que tem em cada grupo, em cada uma dessas amostras. Bom, feito isso, qual que é o próximo passo? É você selecionar um número de forma aleatória entre 1 e 20, que seria o primeiro grupo. A ideia é que você vai mapear, né, essa população e vai dividir essa população em classes, né, em classes com 20 coisas. Então você vai ter 40 classes com 20 coisas. Vai pegar a primeira classe e vai sortear alguém de forma aleatória dentro da primeira classe. Então, digamos aí que você vai sortear o número 007 na primeira classe. Aí você vai somando 20, ou seja, você vai ter sempre um elemento de cada classe e esse seria escolhido assim de forma aleatória. Então, a gente seleciona um número aleatório entre os 20 primeiros, digamos que seja o número 7, e aí eu vou ter
o 7, na próxima classe soma 20, o 27, na próxima classe soma 20, o 47, na próxima classe soma 20, o 67, e assim sucessivamente até a penúltima classe, o 767, e a última classe que seria o 787. Com isso você teria selecionado 20 pessoas de forma aleatória e sistemática. Então é assim que funciona esse tipo de amostragem, né, que seria a categoria de amostras sistemáticas. Lembrando que tanto as amostras aleatórias simples quanto essas amostras sistemáticas, elas são probabilísticas. Então são altamente recomendadas dentro do estudo que você pretende fazer. Amostras estratificadas. Nessa categoria, você vai subdividir a sua grade ou a sua população em subpopulações, que a gente vai chamar, se você estiver lidando com uma grade, nós vamos chamar isso de extrato. E isso tem que estar bem separado, para que você consiga manipular melhor esses objetos. A ideia básica é assim, deixa eu te mostrar. Vamos considerar aqui uma população. Os extratos, eles vão acolher elementos que têm algum tipo de característica em comum. Se você estiver trabalhando lá com homem e mulher, pode ser o gênero. Se você estiver trabalhando com uma comunidade escolar, pode ser o ano escolar. Enfim, isso depende da população que você está fazendo o seu estudo. Aqui, como a minha população ela é formada por pontos, eu vou utilizar aqui para estratificar essa população a questão da cor que cada ponto apresenta. Então vai ficar assim, ó. Estratificando, eu tenho aí subpopulações de pontos verdes, pontos azuis e pontos vermelhos. É em cima dessas subpopulações é que nós vamos continuar o nosso estudo. Na sequência, o que nós vamos fazer? Dentro de cada um dos estratos daquelas subpopulações, nós vamos coletar amostras aleatórias simples. E depois nós vamos combinar os resultados de acordo com essas amostras que foram colhidas. Então a ideia é essa daqui. Dentro de cada extrato você pega amostras aleatórias. Nos mesmos modos que nós já estudamos, as amostras aleatórias simples. Vamos fazer um exemplo, acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Exemplo. Mesmo cenário que já vínhamos trabalhando anteriormente. Uma empresa deseja selecionar uma amostra de 32 trabalhadores de horário integral a partir de uma população de 800 funcionários de horário integral, com o intuito de coletar informações sobre gastos com plano odontológico patrocinado pela companhia. Dos empregados de horário integral, 25% ocupam cargos de gerência e 75% não ocupam cargos de gerência. Selecione uma amostra estratificada de modo tal que a amostra represente porcentagem correta de empregados com gerência, com cargos de gerência e de empregados sem cargos de gerência. Bom, para fazer isso, nós vamos primeiro pensar que essa coleta de informações vai ser feita de forma eletrônica, né? Então a empresa certamente tem ali uma tabela, uma lista com o e-mail de todos os funcionários, todos os 800 funcionários. Então seria uma coisa parecida com isso aqui, né? Você tem de 1 até 800 o e-mail de cada um dos funcionários. Como que você vai coletar aqui uma amostra de 32 trabalhadores? Ou seja, como que você vai disparar esses e-mails, garantindo então que sejam mantidos as porcentagens de cargos, né, de pessoa, que as pessoas que tenham cargo de gerência, 25% delas recebam esses e-mails e 75% recebam também, 75% são os funcionários que não têm cargos de gerência, que eles também, nessa proporção, recebam esses e-mails. Então, a sua amostra vai ter que refletir a realidade que você está lidando. Então, a ideia básica seria assim, nós teríamos que mandar 40 formulários. Vamos pensar aí que 80% das pessoas que recebem o e-mail respondem, porque tem essa questão também, né? Às vezes o cara recebe um e-mail e ele não vai responder. Então a gente tem que, para que a gente não corra o risco de coletar menos dados do que são necessários para fazer um estudo, nós vamos estimar que 80% dos funcionários que recebem esse e-mail com a solicitação de dados respondam ao e-mail. Então eu vou trabalhar aí com 40 disparos. Vou enviar o questionário para 40 pessoas dessa empresa, pensando que 80% vai me responder e eu vou conseguir aí esses 32 trabalhadores para formar a minha amostra. Só que ela vai ter que estar estratificada respeitando essas proporções de cargos com gerência e de cargos sem gerência. Então,
Como que nós faremos isso? Primeiro, nós vamos estratificar assim. Duas listas. Uma lista com o e-mail dos funcionários que tenham cargos de gerência e outra lista com o e-mail dos funcionários sem cargos de gerência. Separamos, pegamos a população dos 800 e vamos separá-las em dois grupos. 25% nós sabemos que ocupam cargos com gerência. Então, eu vou pensar 25% de 800 seriam 200 funcionários. Então, eu vou escrever uma lista que tenha 200 pessoas, que são as pessoas que ocupem os cargos de gerência. E no outro extrato, né, que seriam os e-mails dos funcionários sem cargos de gerência, eu sei que ali tem 75% da minha população. Então, seriam 600 pessoas e eu vou escrever, então, uma lista com 600 pessoas, que seriam esses 600 e-mails das pessoas que não têm cargos de gerência. E agora, como que eu faço a escolha? Eu vou buscar amostras aleatórias simples. Posso usar aquela tabela de números aleatórios para escolher as numerações aqui dos funcionários que tenham cargo de gerência e para escolher os funcionários que não tenham o cargo de gerência. De tal forma que eu vou escolher 25% no primeiro extrato e 75% no segundo extrato. Assim, eu vou conseguir formar uma amostra que tenha qualidade, que seja estratificada e que respeite a proporção que foi solicitada aí no enunciado. Então, é importante ressaltar que a amostragem estratificada, ela se mostra mais eficiente do que a amostra aleatória simples ou do que a amostra sistemática, porque ela assegura a representatividade de todos os itens, né, ao longo da população. Ela mostra essa representatividade como um todo. Então, essa homogeneidade, né, dos itens, do âmbito de cada um dos extratos, proporciona maior precisão nas estimativas dos parâmetros dessa população. Tá? Então, por isso que fazer uma coleta de amostras estratificadas talvez seja mais vantajoso, porque primeiro se trata de uma amostra probabilística, evidentemente, você vai conseguir utilizar aí recursos da estatística inferencial e acaba sendo melhor do que as duas outras categorias estudadas, porque ela vai te dar um panorama mais homogêneo dessa população. Então é isso, vamos continuar. Amostras por conglomerados. Nessa categoria, nós vamos dividir a grade em diversos conglomerados. Cada conglomerado ele vai representar a população como um todo. A ideia mais próxima disso seria você imaginar o nosso país, né, quiséssemos fazer uma pesquisa eleitoral, por exemplo. Cada município ou cada estado, cada distrito seria considerado um conglomerado. O conglomerado ele tem que ter um tamanho razoável para que você consiga ter uma representatividade bacana, né, da população como um todo. Geralmente é um tipo de amostragem barata, porque você não precisa ir longe para coletar, né, todos os objetos da pesquisa, ou os indivíduos da pesquisa, mas tem que se ter esse cuidado para que você tenha garantido uma diversidade que realmente te permita fazer uma leitura, né, de toda a população. Avaliando a validade da pesquisa. Pesquisas são utilizadas para coleta de dados, nós já sabemos. Então é necessário avaliarmos alguns pontos que são primários. O primeiro é o propósito da pesquisa, é o propósito da investigação. Isso vai te ajudar a perceber quais são os parâmetros necessários para que os resultados sejam significativos. E o segundo ponto que deve ser observado nessa avaliação é se a pesquisa está baseada em uma amostra probabilística. Nós vimos aí que nós temos 4 categorias para essas amostras probabilísticas, né? Amostra aleatória simples, amostra sistemática, amostra estratificada e amostra por conglomerado. É importante nos ater a isso, porque se a pesquisa, por exemplo, for feita a partir de amostras não probabilísticas, essa pesquisa vai estar sujeita a vários viés, né? E isso pode acarretar em resultados sem significado. Erros em pesquisa. Mesmo quando forem utilizados métodos probabilísticos aleatórios, né, para amostragem, ainda assim a pesquisa ela está sujeita a erros potenciais. Existem 4 tipos de erros que podem acontecer em uma pesquisa ou um estudo, né, que você venha fazer utilizando esses métodos de amostragem probabilística aleatória. Então vamos elencar aqui e falar um pouco deles.
O primeiro é o erro de cobertura. Esse erro de cobertura, ele ocorre quando certos grupos de sujeitos que você está estudando, né, de objetos ou de indivíduos, são excluídos da grade, de modo que você não tem nenhuma chance de selecionar eles na amostra. Então, isso é o que caracterizaria o erro de cobertura. Lembrando que a grade é uma lista, né, uma lista atualizada, com todos os itens que você vai utilizar para fazer a seleção das amostras. Então, há de se ter cuidado para não incorrer em erros de cobertura, porque um erro de cobertura pode te dar uma visão distorcida, né? Vai gerar aí o que é conhecido na estatística como viés de seleção, porque você vai ter uma amostra que ela não reflete a população da realidade. Um segundo erro que pode ocorrer, né, na sua pesquisa, no seu estudo, é o erro por falta de resposta. Esse erro por falta de resposta, ele acontece porque quando você está fazendo uma pesquisa que envolve uma entrevista ou envolve o preenchimento de dados de um formulário por terceiros, nem todos os indivíduos ou nem todas as pessoas elas estão dispostas a responder a essa pesquisa ou a enviar esse formulário. Existem até pesquisas que indicam que populações da classe baixa e da classe alta elas têm mais dificuldade em fazer essa devolutiva, né, de fornecer esses dados. A classe média ela é bem mais participativa. Então, quando você está estudando uma população, principalmente se forem pessoas, né, e você não tem esse retorno de uma classe, por exemplo, isso pode macular o seu estudo, pode atrapalhar a sua pesquisa. Por isso que a literatura indica o seguinte: quando você escolhe a amostra e você começa a ter dificuldades em obter dados de indivíduos que compõem um certo grupo social, você tem que insistir. Insistir até que essa pessoa responda para que você possa fazer uma comparação do ponto de vista dela, que provavelmente vai refletir ali o grupo de pessoas que está envolvido, o grupo de indivíduos, e que você tenha sucesso aí nas suas previsões utilizando a estatística inferencial. Então, o erro por falta de resposta, ele pode caracterizar o que na literatura é conhecido como viés por falta de resposta. E a ideia é você desenvolver estratégias para conseguir que todos os indivíduos das amostras participem, enviem os formulários, enviem os dados ou respondam às perguntas na entrevista. Outra coisa que deve ser observada é o seguinte: é o modo como você coleta esses dados, porque existem também alguns estudos apontando que as pesquisas feitas presencialmente ou por telefone, elas são muito mais eficientes do que aquelas que você faz pela internet ou pelo correio. Então, o próximo erro seria erro de amostragem. Então, esse erro de amostragem, ele acontece o seguinte, porque quando você vai fazer a coleta das amostras, nós estudamos ali, principalmente quando estamos usando métodos aleatórios probabilísticos, muitas vezes você escolhe os indivíduos que vão compor essa amostra graças ao acaso, ou pela facilidade, né, por ser menos dispendioso, a maneira como você coletou aquelas amostras, enfim, uma série de fatores relacionados a custo, a aleatoriedade, que vão fazer com que você busque esses indivíduos para estudo, essa amostra que você vai estudar para tentar fazer uma previsão sobre uma população toda. Esse acaso pode trazer um problema, evidentemente. Você pode ter uma amostra ali que não seja ideal para refletir a sua população. Então, existe sim essa diferença relacionada ao acaso, uma vez que você escolhe, você tem diversas maneiras para escolher os indivíduos que vão compor essa amostra. Um caso que a gente pode comentar sobre esse erro de amostragem é nas eleições, né? Às vezes você observa ali naquelas campanhas, aquelas pesquisas eleitorais que são feitas, e aí às vezes o pessoal fala o seguinte: olha, o candidato tal tem tantos por cento de voto, porém a margem de erro é de 4 pontos percentuais para cima ou para baixo. Essa margem de erro que eles colocam para cima ou para baixo é exatamente em função desse erro de amostragem. É para poder minimizar as chances de você fazer uma previsão incorreta. Então, esse erro de amostragem ele é bem tratado quando você consegue ajustar a margem de erros
para a sua pesquisa. Então, você vai fazer uma pesquisa, sua pesquisa vai ter, por exemplo, uma margem de erro de 5% para cima ou para baixo. Está ajustado. Ainda que exista diferença na sua amostra, essa diferença vai ser absorvida por essa margem de erro. Então, a ideia basicamente seria essa no erro de amostragem. O último erro que podemos ter é o erro de medição. Esse erro de medição é curioso pelo seguinte motivo. Às vezes, o processo de medição ele é orientado por aquilo que é conveniente e não por aquilo que é necessário. E a gente acaba enfrentando, durante a análise dos dados de uma pesquisa, essa dificuldade em função dos erros de medição. Tem até um provérbio que fala o seguinte: uma pessoa que tem um relógio, ela sempre sabe que horas são. Uma pessoa que tem 2 relógios, ela está sempre à procura de identificar qual dos 2 relógios está certo. E um homem com 10 relógios, ele nunca sabe as horas. Ele sempre tem dificuldade, ou ele sempre lembra que vai ter uma dificuldade imensa de saber que horas são. Então, basicamente, é isso que acontece quando você incorre em erros de medição na sua pesquisa. Esses erros de medição eles podem ser evitados de algumas formas. Por exemplo, alguns estudos apontam que os principais erros de medição ocorrem da seguinte maneira. A pessoa faz uma pergunta para o entrevistado responde tentando agradar o entrevistador. Então, esse é um erro muito comum e esse erro vai gerar problemas de medição na sua pesquisa. Outra, porque a resposta não reflete a realidade, reflete só o objetivo de fazer uma firula ali para quem está entrevistando. Isso aí é um problema. Outra coisa, às vezes o entrevistador ele acaba cometendo um erro. Ele não tem zelo ali na hora de fazer a entrevista e a pergunta não acontece da maneira como deveria, ou não tem a conotação que deveria e a resposta vem enviesada. E essa resposta enviesada vai macular a sua pesquisa. Então, quando você vai fazer uma coleta de dados, fazer uma pergunta ou vai decidir quais perguntas colocar em um formulário, um questionário, você tem que estar atento a isso. O que você quer saber? E muito cuidado, porque o terceiro tipo de erro mais comum nesses processos que envolvem a medição é você fazer perguntas ambíguas ou redundantes, ou perguntar a mesma coisa de 2 formas diferentes. Isso não é indicado. O ideal é que você seja direto, evite perguntas que possam gerar algum tipo de dificuldade para o entrevistado responder por questões sociais e que esse questionário ele seja o menos ambíguo possível, porque senão você vai gerar problemas na hora de fazer o estudo desses dados, erros caracterizados como erros de medição. Então, esses são os principais erros que uma pesquisa pode apresentar. Distribuição de amostragens. Em diversas situações, o tamanho da população vai te impor uma restrição. Você não vai conseguir estudar todos os indivíduos que compõem a população ou todos os objetos que compõem a população. Então, vai ser necessário fazer as inferências a partir das amostras que você coletou dessa população. Os resultados obtidos para aquela amostra é que vão te nortear para a inferência dos resultados que você quer prever na sua população. A distribuição de amostragens ela vai ser a distribuição desses resultados caso você tenha conseguido reunir todos os resultados de amostras possíveis. Então, a distribuição de amostragens ela vai ter aí, à frente nós vamos perceber, um comportamento muito parecido com uma distribuição de probabilidades convencional. Distribuição de amostragens da média aritmética. Então, a média aritmética da amostra é, de modo geral, utilizada para estimar a média aritmética da população. É óbvio, as previsões que você faz na amostra é com o intuito de prever o que aconteceria na população como um todo. A distribuição de amostragens da média aritmética ela vai corresponder à distribuição de todas as médias aritméticas de amostras possíveis. Então, quando você reunir todas as amostras possíveis e olhar para a média aritmética de cada uma das amostras e depois pegar a média aritmética de todas as médias das amostras, você vai perceber que essa média ela vai estar assim, praticamente idêntica à média da população. Propriedade da ausência de viés da média aritmética da amostra. Essa propriedade corrobora exatamente o que acabamos de dizer.
A média aritmética ela é isenta de viés, uma vez que a média aritmética de todas as possíveis médias aritméticas das amostras é igual à média aritmética da população, que eu estou simbolizando aqui pela letra grega mi. É aquilo que eu havia dito, se você listar todas as amostras possíveis, for lá e calcular a média aritmética de cada uma das amostras, e depois pegar a média aritmética dessas médias, você vai ter a média aritmética da população. Ou seja, isso se caracteriza como uma propriedade, chamada de propriedade da ausência de viés da média aritmética. A média aritmética da amostra ela não vai se distorcer em relação à média aritmética da população, desde que você colete todas as amostras possíveis dessa população. Vamos propor um exemplo que eu creio que ficará mais claro ainda para vocês. É assim. O cenário é uma empresa de desenvolvimento e é solicitado a cada um de 4 programadores, né, dessa empresa que elabore uma mesma rotina de um sistema. Faça o código lá de uma determinada rotina do sistema que está sendo desenvolvido. Aí agora eu vou apresentar uma tabela que funciona como uma distribuição de população e apresenta o número de erros identificados ali no trabalho, né, naquela folha de código de cada um dos programadores. Então a tabela é essa. Eu tenho o programador aqui, são 4, Anne, Bob, Carla, Romualdo, e o número de erros, né? Anne cometeu 3 erros no código, Bob 2 erros, Carla 1 erro e Romualdo 4 erros. Então aqui eu vou te mostrar exatamente a propriedade da ausência de viés da média aritmética das amostras. Observe. Aqui eu tenho a média aritmética dessa população. 3 mais 2 mais 1 mais 4, que são os erros, dividido por 4. Então, a minha média de erros dessa população é 2,5 erros. Vou calcular aqui também o desvio padrão. O desvio padrão vai ser assim, calculado, né? É sempre o número menos a média, elevado ao quadrado. Somatório disso, dividido pela quantidade de termos da população, dentro da raiz quadrada. Então, o desvio padrão é de 1,12 erros. Tá, então vamos à sequência. Selecionando amostras de 2 programadores com reposição, eu vou ter então todas as amostras possíveis. É assim, eu vou selecionar sempre, a minha população tem 4 coisas, então eu vou pegar todas as amostras possíveis, né? Então eu não quero estudar as 4, eu vou estudar de 2 em 2. Então se eu pegar Anne e Anne, Anne e Bob, Anne e Carla, Anne e Romualdo, Bob e Anne, de 2 em 2 eu consigo fazer 16 amostras diferentes. Então todas as minhas amostras estão aqui representadas nessa tabela. Então, aqui os resultados de amostra, na coluna resultados da amostra, eu tenho 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 4. Isso aqui é a quantidade de erros que cada um comete em seu trabalho. Tá? E aí eu vou pegar a média aritmética de cada amostra. Então, 3 com 3. Então, vai dar 3 mais 3 dividido por 2, dá 3. Anne e Bob, né, que seria a segunda amostra aqui. Anne comete 3 erros, Bob comete 2 erros. Então, vou fazer a média. 3 mais 2, 5. 5 dividido por 2, 2,5. E aqui eu tenho a média de todas as minhas amostras. Se eu fizer a média agora, dessas médias aritméticas que estão aqui na última coluna, eu vou encontrar exatamente a média que eu havia calculado para a população total. O que prova que quando eu consigo reunir todas as amostras possíveis de uma população, então a média aritmética das amostras, quando eu calculo a média das amostras e pego a média disso, isso é exatamente igual à média aritmética da população. Erro padrão da média aritmética. O que nós queremos discutir agora é exatamente a diferença que existe entre cada média aritmética de cada amostra. Então, no último exemplo, nós pegamos aí todas as possibilidades de amostras para uma determinada população. Aí fomos lá e calculamos a média aritmética de cada amostra. Evidentemente, essas médias aritméticas elas tinham uma diferença de uma para outra. A pergunta é exatamente essa. Quão grande ou quão pequena são essas diferenças de amostra para amostra? Isso vai estar relacionado com o desvio padrão. É por isso que nós vamos aqui introduzir essa sentença matemática chamada de erro padrão da média aritmética. Sigma x barra, que seria o desvio padrão das médias aritméticas das amostras. Esse sigma x barra ele vai ser igual ao sigma, que é o desvio padrão da população,
dividido por raiz quadrada de n, onde n é exatamente o tamanho da sua amostra, quantidade de coisas, objetos, indivíduos que você tem dentro da sua amostra. Tá? Então, a equação que nós acabamos de definir aqui como erro padrão da média aritmética, ela vai funcionar para amostragem com reposição ou sem reposição. Mas a gente ressalta que quando a sua amostragem for sem reposição, faça necessário que a sua amostra tenha menos de 5% da população, porque senão não vai funcionar. Amostragem a partir de populações distribuídas nos moldes da distribuição normal. Aqui eu sugiro que todos façam uma revisão sobre distribuição de probabilidades, principalmente a distribuição normal e a distribuição contínua. Estude também a distribuição discreta, a distribuição exponencial, só vai lhe ajudar. Quem fizer essa revisão não vai sentir dificuldade na sequência aqui do nosso conteúdo, porque o que nós queremos informar é que as amostragens que forem originadas de distribuições que estão nos moldes da distribuição normal, elas preservarão essa condição, ou seja, elas também estarão nos moldes da distribuição normal. Elas, no caso, as amostras. Tá? Então, no caso dessa distribuição de uma população que está no molde da distribuição normal e que apresente média aritmética μ, desvio padrão sigma, uma amostra dessa população ela vai apresentar a média aritmética μx barra, que vai ser igual à média aritmética da população. E o erro padrão dessa amostra ela vai ser o mesmo erro padrão que nós já havíamos definido, que é o sigma x barra. Vai ser igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de n, onde n é o tamanho da amostra. Cálculo de z para a distribuição de amostragem da média aritmética. Então, talvez você possa estar se perguntando o que seria o valor de z. Para isso, mais uma vez, eu reforço a necessidade de fazer uma revisão do tema distribuição de probabilidades, sobretudo da distribuição normal. Lá nessa revisão, você vai perceber que para utilizar a distribuição normal, é necessário converter a sua variável aleatória para a variável aleatória normal padronizada, indicada pela letra z. A partir do momento que você obtém o valor dessa variável z, você consegue acessar a tabela da densidade de probabilidades, que seria a tabela que contém, né, as áreas abaixo da curva e que vão lhe informar as probabilidades de ocorrência aí dos eventos. Então, o que nós vamos fazer agora é mostrar como funciona essa obtenção dessa variável aleatória padronizada, né, normal padronizada, indicada pela letra z, quando você estiver trabalhando com amostras, ao invés de trabalhar com a população. Então, o z vai ser calculado da seguinte forma. Z vai ser igual à diferença entre a média aritmética da amostra, que seria o x barra, pela média aritmética da população, representado aqui pela letra grega μ. Tudo isso dividido pelo erro padrão. O erro padrão é o sigma x barra, que a gente já definiu anteriormente. Ele é o sigma, que é o desvio padrão da população, dividido pela raiz quadrada de n, onde n é o tamanho da sua amostra. Então, com essa relação aqui, você consegue fazer a conversão da sua variável aleatória para a variável aleatória normal padronizada, z, e a partir do momento que você tiver o valor de z, você confere na tabela e consegue encontrar os valores. Vamos fazer um exemplo para que você consiga perceber com um pouco mais de facilidade como isso funciona. O exemplo é o seguinte: uma companhia de abastecimento de cereais precisa tomar uma decisão com base nos pesos de uma amostra de caixas de cereais. O equipamento de empacotamento que abastece as caixas de cereais de 368 gramas está ajustado de tal modo que a quantidade de cereal em uma caixa seja distribuída nos moldes de uma distribuição normal, com uma média aritmética de 368 gramas e desvio padrão correspondendo a 15 gramas. Qual a probabilidade que a média aritmética de uma amostra com 100 caixas seja inferior a 365 gramas? Bom, então vai ficar da seguinte forma. Teremos que calcular o valor da variável z e depois consultar a tabela. Então, o z vai ficar assim. A média da amostra menos a média da população dividido pelo erro padrão. A média da amostra, 365. Menos a média da população, 368. Isso foi dado aqui, ó, né? A média aritmética da amostra com 100 caixas seja inferior a 365, e aqui falou que a média aritmética dessa população, né, é de 368. Então, média da amostra menos média da população dividido pelo
desvio padrão da população, falou aqui também que o desvio padrão corresponde a 15 gramas, dividido por raiz quadrada do tamanho da amostra. A nossa amostra tem 100 caixas, então raiz quadrada de 100. Fazendo as contas, nós chegamos a menos 3 sobre 1,5, isso é igual a menos 2. Aí nós vamos abrir a tabela que tem os valores de Z, e você vai consultar essa tabela para o valor menos 2. Então, com base na tabela, a área que você vai encontrar para esse valor Z igual a menos 2 é 0,0228. Isso daqui reflete a probabilidade. Então, você tem 2,28% das amostras de 100 caixas com média aritmética inferiores a 365 gramas. Não se esqueça que você marca 365 e olha para a curva no gráfico. Você olha todos os valores que estão antes de 365 no gráfico. Lá o gráfico é tipo um sino assim, né? Uma coisa assim. E deixa eu colocar uma canetinha aqui e a gente faz um desenho. O gráfico é uma coisa assim. Aí quando você marca lá, por exemplo, 365, aí o que responde a essa pergunta a pergunta foi: qual a probabilidade que a média aritmética de uma amostra com 100 caixas seja inferior a 365? Então, todas as amostras, né, todas as probabilidades que respondem a essa pergunta, elas correspondem à área que está debaixo da curva aqui. Então, quando você achou 365 aqui, ele te falou qual que é a área que está debaixo da curva até aqui. E aí você tem como estimar que essa quantidade aqui corresponde a 2,28% do total. Ou seja, essa outra quantidade aqui, que é a maior parte, seria aí os outros 97,72%, né, que estariam faltando. Então funciona mais ou menos dessa forma aí a utilização dessa variável normalizada e padronizada, né, do Z para o cálculo das probabilidades de uma amostra. Um segundo exemplo, no mesmo contexto de abastecimento de cereais, sabendo que o desvio padrão nesse processo é de 15 gramas, encontra um intervalo simetricamente distribuído em torno da média aritmética da população, que inclua 95% das médias aritméticas das amostras, tendo como base amostras com 25 caixas. Bom, a nossa relação para calcular a variável padronizada Z é essa. E aqui nós vamos precisar do x-barra. Para obter o x-barra, a gente pode passar o erro padrão para o outro lado multiplicando o Z e depois passar o mi somando. Então o x-barra vai ser o mi somando com o Z multiplicando o erro padrão. Fica assim na prática, né? X-barra é igual a mi mais Z que multiplica o erro padrão. Tá. Resolvendo a questão de forma objetiva, o que acontece? Se 95% das médias estão nesse intervalo, então 5% tem que estar fora, né? Então fica assim, ó, você tem aqui a curva assim, você tem que ter um intervalozinho aqui dentro tem que ter 95%. Concordam comigo? 95% tem que estar aqui dentro. A pergunta é, 5% tem que estar fora. Então 5% dividido em duas partes, 2,5 tem que estar para cá e 2,5 tem que estar para cá. Então eu vou lá na minha tabela Z e olho o seguinte, 2,5, a probabilidade de 2,5 estar fora, né, tanto para a direita quanto para a esquerda. Qual que é o valor de Z correspondente a essa probabilidade? Então eu vou lá na minha tabela e observo qual que é o valor de Z que está relacionado com a probabilidade de 2,5, né, abaixo da curva, aí, essas duas partezinhas que ficam do lado de fora. Quando eu busco isso na tabela, eu vou encontrar o seguinte, que esses valores correspondem a uma área de 0,0250, né, que seria os 2,5, e os valores de Z correspondentes são menos 1,96 e mais 1,96. Se você falar no Z e olhar Z igual a 1,96, você vai achar exatamente uma área de 2,5%. Se você olhar Z igual a menos 1,96, você vai lá e vai achar uma área de 2,5% do lado de cá. Essa que é a ideia. Então já fui lá na minha tabela, calculei, olhei aí, pensando na proposta da questão de que 95% tem que estar dentro do intervalo, então 5% tem que estar fora e 2,5 de cada lado. Qual que é o Z que me dá uma probabilidade de 2,5? Então já achei o Z. O Z é menos 1,96 mais 1,96. Então, vamos continuar. Vai ficar assim, ó. Vamos tirar isso aqui. Vou calcular então os meus valores para x-barra, que vai ser a média da população, que é 368, somado com o Z. Primeiro eu vou usar o valor negativo, menos 1,96, vezes o erro padrão, que é o desvio padrão da população, 15, que foi dado no enunciado, dividido pelo tamanho da amostra,
também foi dado no enunciado, que é 25. Então fica a raiz quadrada de 25. Fazendo essas continhas, eu cheguei a 362,12. E usando o z positivo, eu vou chegar também na resposta de 373,88. Com isso, eu consigo responder, né? Que, sendo assim, 95% de todas as médias aritméticas das amostras, né? Elas vão estar entre 362 e 373,88. Então, essa que é a resposta final para essa questão.